Bom dia, pessoal. Estamos então na segunda parte da aula sobre Sudeste, tá bom? Lembrando que a última aula eu falei mais dos aspectos físicos, né, dos aspectos naturais, e hoje eu vou falar dos aspectos sociais, os aspectos humanos e até um pouco dos aspectos históricos. Bom, desde já a gente já sabe, né, que o Sudeste tem aí a principal cidade de todo o Brasil, que é São Paulo. A gente pode dizer que São Paulo é 100% urbanizada, até as suas áreas, né, que tem aí produção pecuária, como vocês vão ver, que é uma das atividades econômicas, é também uma região industrializada, urbanizada, que envolve muita tecnologia, tá bom? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que os estados do Sudeste, eles estão muito vinculados às suas antigas capitais produtivas, mas não só, até porque nem todos foram capital, como é o caso do próprio de Minas Gerais, né? Mas especificamente sobre o Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, e daqui a pouco a gente vai falar. Mas a gente pode dizer que eles têm um vínculo muito forte com a base industrial também do Brasil. Vocês já vão saber. Mas parando para pensar um pouco, pegando um pouco aí da história, se for pensar sobre Minas Gerais, Minas viveu, né, o ciclo do ouro, como vocês já devem imaginar. E aí teve muitos minérios e fez com que Minas, né, se desenvolvesse muito na época do Brasil imperial, Brasil colônia. Então, a gente pode dizer que desde essa época, Minas tendeu aí ao seu desenvolvimento produtivo e, né, mais futuramente urbano, começou a se urbanizar muito em função das suas riquezas minerais. Até porque lá existe o chamado quadrilátero ferrífero, uma região mais ao sul lá de Minas, que vocês vão encontrar muito ferro, né? É a região que mais vai ter ferro de todo o Brasil, mas vocês vão encontrar manganês e vão encontrar até ouro. Então aí isso é uma história antiga de Minas que fez com que Minas se desenvolvesse muito no quesito econômico de todo o Brasil, tá? Outra questão também é que o Rio de Janeiro, como eu já tinha mencionado, já foi capital do Brasil, tá? Rio de Janeiro foi palco aí de receber a família real, né? Na época que vieram morar, né? Se fixar por um tempo aqui no Brasil. Então, pode-se dizer que com a vinda trouxe também muita infraestrutura, né? O Banco do Brasil, escolas, né? No geral, os bancos, como eu mencionei, e o transporte, a energia. Então, vamos ter muitas ações, né? Em função desse novo caráter, muito mais urbano do que rural. Então, isso realmente é uma característica muito forte do Sudeste. Outra questão, São Paulo. São Paulo viveu o ciclo do café, vocês já devem estar bem cientes disso, e foi graças ao café que muitos donos, né, de terra, os grandes barões do café, eles tiveram aí um acúmulo de riqueza o suficiente para poder começar as nossas indústrias, né? Eles passaram a usar o dinheiro que eles arrecadaram do café na instalação das primeiras indústrias aí do nosso Brasil e começar a ter ainda mais um peso muito forte do caráter urbano, né? Do caráter metropolitano, que hoje é tão evidente nas nossas grandes cidades, principalmente São Paulo. Espírito Santo, por mais, né, que não seja tão expressivo quanto os seus vizinhos, teve aí uma entrada de imigrantes também na época da produção agrícola. Então, são cidades que tiveram um peso muito grande na história do Brasil e até hoje, né, elas são o que são graças a essa história. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer também que a pecuária leiteira é uma atividade econômica que nós encontramos. E outro detalhe também que eu queria falar para vocês é o seguinte: se o ouro, se as pedras preciosas foram encontradas em Minas, por que não foi Minas a capital do Brasil, mas sim o Rio de Janeiro? Por um único detalhe. Não só por conta disso, mas esse foi um grande motivo. A proximidade com o mar. Ou seja, o Rio de Janeiro ele podia oferecer portos, né? Ou seja, Rio de Janeiro passou a ser a entrada e a saída
de produções, né, econômicas nossas, e vocês sabem que uma base, né, a base da mão de obra na época era escrava, que também vinha essa mão de obra escrava de outro continente, que é o caso da África. Então, realmente era a nossa porta de entrada e saída. Mas, gente, uma coisa, trazendo aí para fatos mais recentes, o que estamos vivendo hoje em dia é a desconcentração industrial, ou seja, as indústrias elas estão saindo dessas grandes áreas urbanas, né, dessas grandes capitais, e indo para regiões mais afastadas, criando aí, instaurando os polos industriais, como é o caso do ABCD Paulista, então, alguns bairros, né, de São Paulo, do estado de São Paulo, não da cidade de São Paulo, e Itaguaí aqui no Rio, né? E vocês sabem, a gente já falou esses assuntos quando estudamos urbanização, que quando há desconcentração, você está buscando mais espaço, você está buscando mão de obra por vezes mais barata, porque está buscando aí terrenos mais baratos, está buscando subsídios, né, incentivos fiscais do governo para que elas se instalem aí, está buscando aí um, um menos, uma menos atividade aí sindicalista, né? Ou seja, não tem tantos trabalhadores se unindo em função de melhores condições. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que essas empresas saiam um pouco do centro e vá aí para áreas mais distantes, tá? E a gente tem um outro exemplo de agricultura mecanizada, como eu falei, São Paulo, por mais que tenha agricultura, não é a agricultura que a gente pensa aí tradicional, né, extensiva, é realmente uma pecuária, né, muito desenvolvida, muito intensiva no uso de tecnologias, tá? Mas outro fator também muito interessante do Sudeste é o turismo. Vocês veem que aqui o Rio é rico em belezas naturais, isso faz com que muitas pessoas tenham o Rio de Janeiro como destino turístico, isso em âmbito mundial, tá? Mas vocês veem também, conforme estudamos em urbanização cidade global, né, o São Paulo concentra aí muitos serviços especializados, como é o caso de bancos, né, grupos financeiros, empresariais. Então isso acaba sendo um turismo também com esse propósito. Vocês vão ter, em função do turismo, infraestrutura em regiões especializadas, até porque não é qualquer aeroporto que vai ter, né, suporte para receber gente de todo mundo, isso é um exemplo também. Os festivais, né, Rock in Rio, Lollapalooza, afins aí que realmente não vai acontecer em todos os lugares, são aqueles que vão ter infraestrutura, suporte para receber a quantidade de gente também que vem de todo o Brasil, às vezes até de fora, né, de outros países, e realmente é um fator assim, muito expressivo desses nossos estados do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês já sabem, né, que o bioma, a vegetação que faz parte da gente, predominantemente, não é que só tem ela, até porque tem um pedaço de cerrado em Minas também, mas predominantemente somos de Mata Atlântica, que é a vegetação mais devastada de todo o Brasil, e trago aí mais alguns fatores, né, de problemas urbanos que a gente já sabe um pouquinho, mas é aplicado aqui no Sudeste, que é a concentração populacional, a chamada macrocefalia urbana, quando muita gente está junta num lugar, né, e vai faltar serviço para todo mundo, ou seja, vai ter uma ineficiência de serviços públicos, vai ter falta de infraestrutura que dê suporte para todo mundo. E no caso da macrocefalia urbana, vocês vão ver gente optando por lugares insalubres, né? Lugares que podem oferecer até risco em função do lugar que eles estão localizados, né? Em topo de morro, não é tão seguro assim, em muitos casos, há deslizamento, vocês vão ter favelas, vão ter os guetos. E o fator da segregação socioespacial é porque, né, em função da concentração de melhores condições, alguns lugares não vão ter. Então você vê que alguns lugares vão ser mais valorizados que os outros, e claro que um lugar que vai ser mais valorizado vai custar muito mais caro, por isso que a gente vê pessoas de maior poder aquisitivo morando em determinados lugares e não em outros. Gente, é isso, desejo bons estudos e obrigada.